Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, protegidos de todos os males, unidos na fé nesse dia 8 de janeiro de 2025, nessa quarta-feira, tempo ainda da Epifania, e o evangelho que nós temos é Marcos capítulo 6, de 45 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à frente para Betsaida, da outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queriam passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez a gente vive em muitas situações em que o nosso coração está endurecido. O nosso coração está endurecido quando a gente não consegue perceber o sofrimento do outro, quando a gente não consegue perceber a palavra de Deus, quando a gente não consegue perceber, as dificuldades do tempo presente e a esperança e a bênção de Deus derramando sobre cada um de nós. Vivemos num mundo da insensibilidade, apesar de sermos muito sensíveis, da dureza de coração, apesar de sermos muito emotivos. Então vivemos hoje uma certa instabilidade emocional, mergulhados em ansiedade, mergulhados em expectativa, mergulhados em frustrações, mergulhados em fracassos, mergulhados em situações em que a vida ela nem sempre a gente consegue compreender como viver bem. Ontem nós vimos Jesus, a partilha dos pães, alguns querendo resolver o problema dispensando a multidão, outros com dinheiro. Jesus resolve com a partilha, entrega o que você tem, vamos agradecer a Deus, põe esse povo sentado para ser livre, e é na liberdade da partilha em que nós iremos nos alimentar. E aí vem um outro movimento logo em seguida. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca. Jesus obriga, basicamente, 2 momentos que Jesus tem isso. Jesus obriga eles a entrarem na barca, sair daquele ambiente. No outro evangelho diz o que estava acontecendo. Queriam fazer com que Jesus virasse rei. A multidão saciada queria fazer Jesus virar rei, aos moldes de Herodes. E Jesus não queria isso. Por isso Jesus arranca eles desse ambiente que está com a tentação de fazê-lo rei, porque agora a gente vai comer à vontade sem ter que trabalhar e não aprender a dimensão da partilha e da união, da liberdade de comer sentado e partilhar o que tem, para que todos possam ter comida em abundância. Então ele obriga os discípulos a entrar no barco e ir para outra margem. Tira eles desse contexto, dessa situação. Porque Jesus vai despedir essa multidão. Olha, vocês aprenderam a partilhar, vocês aprenderam a ser livres, agora vocês resolvam o problema. Eu resolvi o problema, dei o exemplo, mostrei como deve ser. Agora é com vocês não precisam mais, vocês sabem. E a atitude de Jesus diante de certas decisões é sempre a mesma. Jesus se isola, vai para um outro canto e vai rezar. Subiu ao monte para rezar e passava horas no monte rezando. Ao anoitecer, já 3 da manhã, lembramos que Jesus morreu 3 da tarde. 3 da manhã, Jesus olha para eles no mar, não sei como, porque não havia luz na época, tudo era escuro, mas Jesus vê o cansaço deles por causa do vento contrário. Vento contrário é a resistência
para nos impedir de fazer o que Jesus pede. Jesus mandou a gente entrar no barco e ir para outra margem e sair daquele ambiente ali, porque aquele ambiente é perigoso, que eles estão pensando em realeza. Tira os discípulos disso. Jesus vai rezar. Os discípulos estão inventando ventos contrários, cansados, por causa da resistência e de não ter compreendido nada. Viu? Jesus olhando, Jesus toma uma decisão de caminhar ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Caminhar sobre as águas e transfigurar são precedências divinas. Só Deus pode caminhar sobre as águas. Então Jesus resolve se apresentar como divino, resolve manifestar a sua divindade para com aqueles discípulos. E é nessa lógica da divindade, Jesus vai se aproximando deles. Eles cansados, com vento contrário, vê Jesus e morre de medo pensando que era um fantasma. Jesus se apresenta na sua divindade e os discípulos pensam que é um fantasma. Deus se apresenta a si, caminhando sobre as águas ao nosso encontro e a gente grita de medo pensando que é um fantasma. Então a posição de Jesus é a mesma. Coragem, sou eu, não tenha medo. E Jesus sobe na barca. O vento se acalma. E os discípulos começam a ficar tudo atrapalhados, desinformados, desorientados, não entendendo nada. Coragem, sou eu, não tenha medo, é a frase que sempre se diz para os profetas. É a frase que Deus mais diz para quem Deus quer uma colaboração. Coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Sou eu o nome de Deus? O Moisés pergunta, quem é que eu vou falar para o rei que está me mandando? Sou eu que sou. Sou aquele que sou. Sou eu. É o nome de Deus. Então nós temos no Evangelho de hoje isso. Jesus vai nos pedindo para a gente sair de certos ambientes. Jesus vem ao nosso encontro manifestando a sua divindade. A gente às vezes fica cansado de lutar. A gente às vezes fica cansado de continuar. Às vezes a gente vai encontrando os ventos contrários. A gente aposta em algo e não dá certo. A gente luta por outra coisa e não dá certo. A gente pede algo e não ganha. E a gente às vezes vai passando por tantas outras situações. O importante é que Jesus vem ao nosso encontro. Quer entrar no barco nosso e quando ele entra tudo fica calmo. E os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães, porque o coração deles estava endurecidos. É gente de coração dura, insensível. Que Deus não deixe o nosso coração endurecer, tenhamos paz e esperança, sejamos abençoados. Um abraço, até mais.